Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Ao longo dos milênios em que a humanidade anda sobre esse mundo, todas as sociedades que nasceram e morreram sempre tiveram um medo, um conceito assustador em comum: o fim de tudo. O fim dos tempos sempre foi motivo de fascínio, mas ao mesmo tempo, claro, terror em qualquer tipo de pessoa, independentemente da época em que viveu, classe social, o mesmo lugar do mundo em que esteve. Por conta disso, muitos materiais foram produzidos abordando essa temática das mais variadas formas. Você certamente já viu algum filme sobre desastres onde a humanidade enfrenta um fim quase inevitável, que retrata algo como um meteoro gigantesco vindo em direção ao nosso planeta. Porém, algumas dessas obras passam a abordar esse tema de forma crítica e servem até mesmo como um aviso para todos nós. Independentemente do viés que essas obras tomam, uma coisa é certa: elas certamente vão chamar muita atenção. Pensando nisso, hoje você vai descobrir mais sobre a obra A História de Adão e Eva, a história do cataclisma, um livro extremamente polêmico e controverso que chegou a ser proibido pela CIA durante muitas décadas. Não saia daí. Pois bem, para entender bem o assunto de hoje, precisamos mergulhar em dois pontos muito importantes. Primeiro, o contexto a respeito do desastre climático iminente que vivemos, e segundo, como está sendo a reação das pessoas, principalmente na internet, em relação a esse assunto. Vamos lá então. Começamos investigando primeiramente do que se trata esse livro e por que ele tem chamado tanta atenção dos usuários das redes sociais, principalmente no último ano. A História de Adão e Eva foi escrita e publicada pela primeira vez na década de 60 nos Estados Unidos. O seu autor é um homem chamado Sean Thomas e não existem muitas informações confiáveis sobre ele. Sabe-se que ele foi um autoproclamado polímata, ou seja, alguém de grande conhecimento, versado em várias ciências, com experiência como engenheiro e ufologista, com um repertório de escritas sobre eventos cataclísmicos da antiguidade. Embora existam poucas informações detalhadas sobre esse autor, vale destacar que o que temos disponível a respeito das suas teorias é, em sua maioria, cercado de controvérsias. Para a maioria dos estudiosos e especialistas nas áreas de ciência, especialmente geografia e climatologia, as suas ideias podem ser consideradas muito especulativas e até mesmo classificadas como teorias da conspiração. Classificá-lo dessa forma é causado principalmente pela falta de qualquer tipo de comprovação científica ou de apoio de fontes confiáveis, o que tende a gerar desconfiança e manter até mesmo um certo repúdio sobre a veracidade das suas propostas. Mas, apesar disso, como veremos posteriormente nesse vídeo, recentemente a sua teoria passou a atrair muito a atenção de alguns grupos, principalmente na internet, que buscam outras explicações para eventos complexos ou fenômenos globais ligados aos desastres climáticos que vivemos. Pois bem, com todos esses adendos muito bem estabelecidos, vamos então nos aprofundar nessa história, ok? As fontes divergem sobre a data exata em que o livro foi publicado pela primeira vez. Sabe-se que foi na década de 60, mas existem fontes que dizem que foi em 65, outras no ano de 1960. A obra trata-se de uma teoria baseada fundamentalmente numa reinterpretação do livro de Gênesis da Bíblia Sagrada, sobre um suposto ciclo de destruição global que acontece de tempos em tempos em nosso mundo. A teoria diz ainda que esse período de destruição global acontece a cada 6.500 anos, e toda essa destruição é o resultado inevitável da inversão parcial e momentânea dos polos magnéticos do planeta Terra. Resumindo, vamos entender a lógica de Thomas. A cada 6.500 anos, os polos da Terra sofrem uma inversão de 90 graus, resultando em terremotos, tsunamis e ventos supersônicos que destroem civilizações inteiras, chegando até mesmo a empurrar o Ártico e a Antártida para os trópicos. Para Thomas, esse é um evento inevitável e totalmente catastrófico para a humanidade. A questão é que
Esse seria um evento de curtíssima duração. Os polos se manteriam invertidos dessa forma durante apenas 6 dias e no 7º voltaria ao normal, estabilizando a situação do nosso planeta. Como você já deve ter imaginado, muito por conta do nome, Thomas se baseou nas escrituras da Bíblia Sagrada para tecer a sua teoria. E não ficou apenas no livro Gênesis. Em certa parte do seu livro, ele descreve que Jesus Cristo viveu na Índia por quase 18 anos e foi abduzido por alienígenas num veículo espacial após a sua crucificação. Uma verdadeira viagem. Muito bem, nesse ponto você deve estar se perguntando, tá bom, André, mas qual a importância desse assunto? A princípio, olhando de forma isolada, nós podemos pensar que tudo isso não se trata de uma gigantesca baboseira e que não deve ter qualquer tipo de relevância. Porém, existe um ponto importantíssimo nessa história que a separa de qualquer outra teoria da conspiração absurda. Me acompanhe. Durante a década de 60, a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, censurou e proibiu a circulação desse livro. Curioso, né? Se esse é apenas um livro absurdo, que não tem qualquer tipo de base científica, por que um órgão de segurança tão importante se daria o trabalho de proibi-lo? Essa é, sem dúvida, uma questão muito complexa, que não tem uma resposta clara, mas gera motivos suficientes para essa conversa, para uma especulação. A teoria mais plausível para explicar essa proibição é a ideia de que a CIA entendeu que esse material poderia ser nocivo para a paz e segurança pública dos Estados Unidos em qualquer grau. Muito provavelmente, a preocupação da agência era de que as ideias de Thomas poderiam ser perigosas, podendo até mesmo criar uma onda de pânico na população americana. É válido lembrar, mais uma vez, que essa é apenas uma especulação sobre o motivo da proibição. Nada disso foi confirmado até o momento. Pois bem, o livro de Sean Thomas ficou inacessível até 2013, quando a Agência Central de Inteligência publicou 57 páginas desse livro em seu site oficial. Atualmente, esse conteúdo é totalmente gratuito e acessível para qualquer pessoa com acesso à internet. Durante 10 anos, esse material não chamou muita atenção, mesmo estando público para qualquer pessoa. As ideias de Sean Thomas ficaram de lado durante todo esse tempo, até que passaram a ser comentadas num episódio do Joe Rogan Experience, um dos podcasts mais populares e influentes do mundo. Ele é apresentado pelo comediante, ator e comentarista de MMA, que dá nome ao programa, Joe Rogan. Em 2023, ele recebeu os criadores Jimmy Corsetti e Ben Van Kerkwijk. Durante a conversa, o livro de Sean Thomas passou a ser debatido pelos participantes. Num dado momento da conversa, Rogan questionou Corsetti, dizendo: quanto disso é aceito que poderia haver um momento em que os polos magnéticos realmente mudem? A resposta de Corsetti foi de que, abre aspas, isso é ciência. Pois bem, a situação começa a ficar mais complicada a partir das repercussões que o programa teve nas redes sociais, em especial na plataforma TikTok. Incontáveis clipes desse episódio do programa viralizaram na época, reacendendo alguns debates sobre os perigos desse tipo de conteúdo na plataforma. Para muitos especialistas, tanto da comunicação quanto das ciências, esse tipo de narrativa, por mais pareça inofensiva, pode se tratar de uma espécie de sedativo para se entender a atual crise climática que vivemos em nosso planeta. De acordo com textos sobre esse assunto de Lana Berger e Abby Richards, publicado no site Media Matters, essas narrativas de cataclismo que atribuem às mudanças climáticas forças inevitáveis e além do nosso controle, representam um argumento central do negacionismo climático. Segundo essa lógica, se as mudanças climáticas são causadas por ciclos naturais, como mudanças nos polos magnéticos, não haveria sentido em implementar ações para reduzir as emissões de combustíveis fósseis. Faz sentido? E esse é um problema muito complexo. Um argumento inicial para defender a circulação desse tipo de ideia é que esse discurso propriamente não combate nem argumenta contra o combate às mudanças climáticas causadas pelo ser humano. A questão é que esse tipo de discurso tende a desviar o foco do problema
E é exatamente nesse ponto que os especialistas criticam a disseminação dessas ideias. O conceito da desinformação, especialmente nesse contexto, vai muito além da mera disseminação de informações falsas ou das chamadas fake news. Ele está fundamentalmente conectado com um desvio de foco do problema central, introduzindo hipóteses que, em vez de esclarecer, lançam uma cortina de fumaça sobre questões urgentes. A questão real aqui é que, quando uma narrativa, seja de qualquer natureza, transfere toda a responsabilidade de uma problemática complexa para um evento extraordinário e misterioso, como o fenômeno descrito por Sean Thomas, ela diminui a percepção da urgência e da ação prática necessária para combater o problema real. Vamos para mais um exemplo prático para trazer ainda mais lucidez para essa questão. Em vez de abordar as causas que já foram comprovadas e atualmente são considerados consensos científicos, esse tipo de discurso que já podemos categorizar como desinformação sugere que as mudanças são inevitáveis e que estão muito além do controle humano. Ou seja, não existiria nada que nós pudéssemos fazer. E isso é muito perigoso. O risco da desinformação, nesse caso, vai além da distorção dos fatos, mas também passa a induzir a falta de ação, tanto nossa, que vivemos nossas vidas comumente, como também das autoridades e das grandes empresas que possuem os meios para propor e tomar atitudes relevantes para contribuir com o combate a esse problema. Os trechos retirados desse episódio do podcast somaram dezenas de milhões de visualizações no TikTok, que vinha aumentando muito a aplicação de sua nova política de desinformação climática. A plataforma, ao longo dos anos, passou a ser amplamente criticada pela constante disseminação de conteúdos que eram considerados negacionismo climático, muitas vezes incorporados a teorias conspiratórias aparentemente inofensivas. Inclusive, na época, o Spotify, que possuía os direitos exclusivos da exibição do programa de Joe Rogan, também foi fortemente criticado pelo mesmo motivo. Na verdade, Joe Rogan já foi criticado diversas vezes, sendo acusado de promover desinformação e teorias da conspiração a respeito de diversos assuntos tão sérios quanto a crise climática. Um exemplo disso foi em 2022, quando a pandemia da Covid-19 começou a ser controlada, na época em que a vacinação começava a acontecer. Nesse período, Joe Rogan foi acusado de propagar teorias da conspiração e fake news relacionadas à doença, e também foi criticado por supostamente estar minimizando a seriedade da Covid e desincentivando a vacinação. Nessa mesma época, o apresentador foi a público se desculpar por situações como essa, dizendo o seguinte: "Eu não estou tentando promover desinformação. Não estou tentando ser controverso. Eu nunca tentei fazer nada com esse podcast, além de apenas conversar com as pessoas." O problema das fake news e da desinformação acabou por se espalhar por toda a internet, obrigando a maioria das redes sociais e plataformas de reprodução de conteúdo a automaticamente incluírem links confiáveis nas postagens que falam sobre assuntos como esse. Você já deve ter observado que em alguns vídeos aqui do YouTube, antes mesmo da descrição e dos comentários, aparecem alguns links esclarecendo certos assuntos. Pois bem, ao contrário do que algumas pessoas deduziram na época, o Joe Rogan Experience teve o seu contrato renovado com o Spotify, num acordo avaliado em até 250 milhões de dólares, mesmo tornando a transmissão do podcast disponível em outras plataformas. Isso veio na contramão da opinião de muitos especialistas e até mesmo artistas que boicotaram o programa e criticaram a plataforma justamente por permitir a desinformação no conteúdo de Joe Rogan. É muito importante entender o quão perigoso e nocivo discursos como esses podem ser, principalmente em situações como as citadas no artigo publicado no site da Academia de Oxford, que você encontra nos links da descrição. Um grupo de cientistas formulou um documento com o objetivo de se comunicar diretamente com os pesquisadores, formuladores de políticas e o público,
falando sobre a real situação em que se encontra o planeta Terra. O título do artigo pode ser traduzido como Relatório de 2024 sobre o estado do clima, tempos perigosos no planeta Terra. E começa dizendo o seguinte: estamos à beira de um desastre climático irreversível. Esta é uma emergência global sem precedentes. Grande parte da própria estrutura da vida na Terra está ameaçada, enquanto adentramos uma nova fase crítica e imprevisível da crise climática. Por muitos anos, cientistas, incluindo um grupo de mais de 15 mil, soaram o alarme sobre os perigos iminentes das mudanças climáticas impulsionadas pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa e mudanças nos ecossistemas. O artigo continua argumentando sobre a previsão do aquecimento global muito antes de que os efeitos pudessem ser observados na prática. Nos últimos 50 anos, o aquecimento global foi corretamente previsto, antes mesmo de ser observado. E não apenas por cientistas independentes, mas também por empresas de combustíveis fósseis. Apesar desses alertas, continuamos indo na direção errada. As emissões de combustíveis fósseis atingiram um recorde histórico. Os 3 dias mais quentes já registrados ocorreram em julho de 2024. E as políticas atuais nos colocam numa trajetória para um aquecimento de aproximadamente 2,7 graus até 2100. O artigo em inglês é muito extenso e traz inúmeros dados e evidências que comprovam todos esses pontos. A questão aqui é trazer dados fundamentados e comprovados para explicar o porquê pensamentos como o de Sean Thomas não têm comprovação alguma. Vamos para alguns relatos de geocientistas. O consenso científico diz o seguinte: embora os polos magnéticos da Terra possam de fato se inverter, tal mudança não é iminente e, quando acontece, não causa cataclismos ou mudanças climáticas. Você pode encontrar o seguinte texto no site da NASA, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. Não há evidência de que o clima da Terra tenha sido significativamente impactado pelas últimas 3 excursões no campo magnético, nem por qualquer evento de excursão dos últimos, pelo menos, 2,8 milhões de anos. Segundo os órgãos responsáveis por estudar e monitorar eventos com uma possível inversão dos polos da Terra, não existem catástrofes documentadas envolvendo esse conceito. Ainda no site da NASA, você pode encontrar que o campo magnético da Terra está em fluxo contínuo, sua força aumentando e diminuindo com o tempo. A mudança em andamento afeta a navegação, podendo fazer com que bússolas apontem para o outro lado, e algumas aves e peixes que usam o campo magnético para navegar fiquem desorientados. Mas, apesar disso, há poucas evidências científicas de quaisquer ligações significativas entre os polos magnéticos da Terra e o clima. Outro fato muito importante de se entender é que mudanças no campo magnético da Terra, que são geradas pelo núcleo de ferro fundido do planeta, aplicam-se exclusivamente aos polos magnéticos do planeta, não aos polos geográficos. Os polos magnéticos invertem a localização a cada 300 mil anos ou mais, sendo um processo que geralmente ocorre ao longo de centenas a milhares de anos. Registros paleomagnéticos, traços de magnetização de metais no solo, indicam que os polos já se inverteram totalmente 183 vezes nos últimos 83 milhões de anos e várias centenas de vezes nos últimos 160 milhões de anos. De acordo com um estudo de 2014, a última inversão completa ocorreu há cerca de 786 mil anos atrás. Ainda segundo a NASA, registros fósseis não mostram qualquer tipo de mudança significativa, como os descritos por Sean Thomas em seu livro. Quando se trata de assuntos como esse, é extremamente importante questionar qualquer tipo de afirmação que vá contra o pensamento científico. Assim como é necessário questionar e buscar a fundamentação comprovada de qualquer coisa que se categorize como ciência. Artigos como o que mencionamos, que foi publicado muito recentemente sobre as mudanças climáticas, servem justamente para fornecer provas e esclarecer dúvidas para todos os tipos de pessoas.
Sempre que surgir algum tipo de postagem em suas redes sociais sobre mudanças climáticas, procure as fontes e comprovações sobre o que se trata esse post em questão. Esse tipo de hábito pode te livrar de fake news e mesmo informações que são fabricadas com o intuito de enganar e manipular você. Então, todo cuidado é pouco. Agradecemos a sua participação, sua presença tão especial. Deixe nos comentários o que você acha sobre isso e a gente se vê num próximo vídeo.